Muita gente se pergunta o que houve com esses índios que acamparam em Brasília, que tocaram fogo na frente do Palácio do Planalto, muitos dos quais estão agora se retirando, o Supremo ainda não terminou tal julgamento. O que é isso, afinal? Bom, em primeiro lugar, eu passei por trás do acampamento dos índios na sexta-feira, dia que eles puseram fogo na frente do Palácio do Planalto, e vi uma quantidade enorme de ônibus parados, estacionados. Eles não são ônibus que eventualmente os deixaram aqui e foram trabalhar. Não, os ônibus estão à disposição deles. Estavam parados lá. As barracas eram centenas de barracas uniformes, todas iguais. É como se tivesse havido assim um edital de concorrência para comprar as barracas. Todo mundo se alimentou, tinha alimento. Fica a grande pergunta, né? Quem está sustentando isso? Porque o pessoal que estava ali também não estava trabalhando, está parado lá. Muitos ainda ficaram. Né? É a primeira pergunta. A segunda, como é que conseguiram botar material que produziu uma fumaça preta ao pé da rampa do Palácio do Planalto? No momento que o presidente estava em Goiânia, aliás. Né? E terceiro, o que está sendo julgado no Supremo. É um caso lá de Santa Catarina, de uma reserva que foi demarcada em 1965 de 14 mil hectares. De repente estão aumentando a reserva para 37 mil hectares. E aí iam desalojar 5 mil pessoas, de 1.000 famílias de pequenos agricultores, que têm escrituras desde 1902. E qual é a base? É o artigo 231 da Constituição, que diz o seguinte, que são indígenas as terras tradicionalmente ocupadas por eles, né, ancestralmente e tal, né, e é óbvio que ocupadas naquele dia da Constituição, da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, porque senão sai ocupando aqui o resto da vida. E vai ampliando até expulsar todo mundo, né, para os seus continentes de origem, né, para a África, para a Ásia, para a Europa, de volta. Né. Então, como lembrou o Aldo Rebelo, né, Tibiriçá e Bartira, os seus descendentes vão exigir o Parque do Ibirapuera de volta, essas coisas. Né. Então, o Supremo tem que votar isso. Ainda vai votar nesta semana, vai decidir isso. Vai dizer, olha, está valendo o que estava ocupado no dia 5 de outubro de 1988. Ou vai valer tudo que for ocupado depois. Aí vai ser um horror. Né? Lá no Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, os pequenos agricultores estão desesperados. Né? Porque lá tem grupos de caingangue. Lá em Santa Catarina são, em geral, guaranis, caingangue. Agora, em Mato Grosso vai pegar 4,5 milhões de hectares de soja, milho, algodão, né, pastagem de gado, né, e 1 milhão de pessoas. É uma maluquice, né, o que está em jogo. Né. Já chega a maluquice que fizeram em Roraima, que todo mundo reconhece. Só o Supremo que não, porque o Supremo acho que não tem humildade para reconhecer o erro, né? Atentado à soberania nacional com a demarcação contínua de terra indígena em plena fronteira com a Venezuela, né? De índios e não índios que viviam em simbiose produtiva para ambos. Ficaram os índios jogados, muitos migraram para a periferia de Boa Vista, né? Os arrozeiros de lá também perderam os negócios dele, uma maluquice, quando seria apenas reservar uma pequeníssima área, pequena fração lá dentro, onde estava havendo essa simbiose. Mas não, né? Aldo Rebelo, que era PC do B, foi ministro do PT, do esporte, depois da defesa, ciência e tecnologia, foi secretário de assuntos estratégicos. Ele é insuspeito para dizer que são interesses das ONGs e não dos índios, que distribuem, como eu mostrei aqui outro dia, que eu falei com o Jonas Makushi, né, que disseminam o ódio
entre índios e não índios, os dois brasileiros, os dois lados brasileiros, igualmente brasileiros. Né? Isso é crime de lesa pátria. E alguém está financiando essas manifestações dos índios para tentar atemorizar o Supremo, mas acaba o viés político, ideológico, de tocar fogo na rampa do Palácio do Planalto, lá ao pé da rampa. Que não é o Palácio do Planalto que está julgando isso, é o Supremo, né? Mas isso é bem revelador do que está por trás desse movimento. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.